dessa CPI até agora. Bom dia, o prazer tê-lo conosco. Bom dia. Primeiro eu quero dizer que é um carinho estar aqui. Tive a oportunidade de votar no meu senador por 2 vezes e dizer que a gente tem a sua pessoa como um grande líder político aqui. É uma satisfação estar com você. Sobre a CPI, ela é formada num tripé: os incentivos fiscais, as cooperativas e o regime especial. Os incentivos fiscais, nós estamos com um número significativo de auditores analisando as empresas. Criamos alguns critérios: são as empresas que mais tiveram movimentação financeira e as empresas que receberam denúncias anônimas na CPI. Então hoje nós temos mais de 60 empresas que foram auditadas, né? Dessas mais de 60 empresas tem em torno de 1.000 irregularidades. Desde falta de documentos até vamos supor, entre o pedido do incentivo e aprovação no CEDEM e no Diário Oficial, teve empresas que num dia fizeram tudo isso. Não passou, teve algumas empresas que tiveram um incentivo sem passar pelo CEDEM, pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico. Então, existem várias irregularidades. São irregularidades pequenas e irregularidades grandes que não têm dimensão da grandeza. E a CPI está levantando por que o Estado dá o incentivo? Quer dizer, qual a empresa que justificadamente recebe o incentivo? Porque o incentivo é dado para a transformação. E nós sabemos que tem empresas do comércio, a empresa vende lá copo, vende geladeira, vende xícara e recebe o incentivo. Ela vende, ela não fabrica. E inadequadamente recebe o incentivo. Na verdade, tá sendo investigado isso, sim. O governador Pedro Táxi, inclusive, acabou com o incentivo do comércio e serviços. Só vai manter o incentivo da indústria porque ela tem uma política de agregar valor e verticalizar a economia. Gera emprego, gera divisa. Agora, o estado de Goiás, nós estivemos visitando lá também tem incentivo do comércio. Só que aqui, a diferença daqui e Goiás é que aqui o tratamento da indústria é igual ao do comércio. Lá não, o incentivo é pequeno, são para os atacadistas. E lá eles fazem todo um incentivo para o Porto Seco, que se situa em Anápolis. Visitamos o Porto Seco de Anápolis e constatamos que lá em Anápolis está dando certo, porque está havendo importação. Quando há importação, isso demonstra o desenvolvimento do Estado, porque ele tá viabilizando matéria-prima, principalmente para a indústria farmacêutica. Vocês visitaram o Porto Seco aqui? Visitamos aqui e constatamos que aqui o nosso Porto Seco tá deficitário, tá inclusive com os balcões praticamente vazios. Por quê? Porque a política de incentivo não tem estímulo para o Porto Seco. Então você vê a diferença. E o que nós temos que fazer é criar mecanismo de incentivo que possa realmente atrair empresas e facilitar essa verticalização da economia. Então a gente está trabalhando isso. Uma nova lei. Nós vamos apresentar uma nova lei para o governador Pedro Táxi. Agora, as irregularidades são absurdas. Eu diria o seguinte, ao resumo. Que tipo de irregularidades assim já foi possível saber que existe? Em um dia, a empresa entrou, num dia só, a empresa entrou com o pedido de incentivo, foi analisado, foi aprovado, saiu no Diário Oficial, em um dia. Esses procedimentos demoram meses para você analisar, fazer vistoria, os técnicos verem, ir para o Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico. Então teve empresas que sequer passou pelo Conselho. Então há muita irregularidade. E nós temos empresas aqui que foram indicações políticas, tanto é que há uma decedência do número de empregos.
Quer dizer, ora, como é que você faz um incentivo se é para gerar emprego, renda, se é para ver um fomento do desenvolvimento do Estado, principalmente, você faz um incentivo principalmente para gerar emprego. Agora, o que nós estamos vendo? Isso não aconteceu. As empresas diminuíram o número de empregos e continuam recebendo incentivos até hoje. Pois é. Qual que é a exigência que o Estado faz para conceder o incentivo? O Estado, ele analisa o enquadramento, né, da empresa. E nesse enquadramento, o que acontece nesse enquadramento? Ele é justamente para analisar quanto de emprego vai gerar, se vai haver participação dos lucros pelos empresários, como essa empresa vai ampliar, como ela vai ser ampliada. Só que eu já notei que nunca o Conselho, por exemplo, ele discutiu o impacto fiscal desses incentivos, nem social. Eles votam a empresa por votar. Outra coisa, os incentivos não são feitos por segmentos. Olha, igual nós tivemos lá, né, no governo de Goiás e em São Paulo. Lá eles estudam segmentos. Tal segmento nós vamos trabalhar na região oeste de Goiás, porque lá o potencial, por exemplo, eles mexem com a pecuária. Então vamos trabalhar com curtume, indústria de sapato. Então eles têm um segmento que eles trabalham e potencializa regiões. Aqui não, aqui são os amigos do rei que recebem os incentivos, né? E quem decide os incentivos são os amigos daqueles que serão incentivados. Quem é o conselho hoje? É a Federação da Indústria, é o FEComércio, é a FCDL, é a FAMATO. Quer dizer, são órgãos que estão pedindo incentivo, são órgãos que têm incentivo para eles. Daí você observa assim, em 2014 foi 1 bilhão só de incentivo, 1.670 bilhões. Esse dinheiro, o quanto poderia melhorar a rede de educação do Estado? O quanto que poderia melhorar a rede de saúde do Estado, né? Tudo bem, precisa do incentivo? Precisa, mas não discute prioridades. O dinheiro vai e, enquanto isso, a nossa sociedade não está tendo o respaldo, né? Então, é isso que nós estamos analisando e vendo. A gente sente, nós estamos agora convocando os conselheiros. Então, a gente sente que esses conselheiros votavam por votar. Eles não analisavam os processos. Eles não viam realmente que aquele processo tinha uma vocação para aquilo. Esse processo aí, de flecha aí, esse que foi aprovado em um dia, foi pedido num dia, foi analisado num dia, aprovado num dia, publicado no Diário Oficial no mesmo dia? Esse projeto consta como sendo aprovado pelo Conselho? Não, esse passou direto pelo Conselho e foi decretado pelo governador. Tá. Daí o governador, ele foi inteligente. Ele pegou e no final do ano ele criou uma lei, que é a Lei 10.207, que ele tentou regularizar tudo que ele tinha feito de irregular, entendeu? Nessa lei, para tentar evitar qualquer problema contra ele. Inclusive garantindo sigilo nas contas da Secretaria de Fazenda. Então eu fui ao governador Pedro Táxi e o governador Pedro Táxi mandou uma lei para a Assembleia. Aí que é a polêmica que eu estou tendo até hoje. Os deputados da base do governo estão tendo dificuldade de votar a lei. Ontem que sinalizou votar. Ao sinalizar votar, teve um deputado que falou: não, nós vamos ter que primeiro votar as 89 vetos do governo para depois votar essa lei realmente. Esse deputado que pediu para votar os vetos foi o deputado Emanuel Pinheiro. Isso, então, e ele mesmo foi o deputado que entrou na justiça para fazer parte da comissão, da CPI. Olha, ele entrou na justiça, ele ganhou, né? E ele não quer que o sigilo das empresas seja quebrado. Eu não entendi, ele ontem, ele teve uma decisão política de votar primeiro os vetos. No momento que deputados sinalizarem votar a mensagem 45 pela primeira vez, depois de meses que está lá na Assembleia, 1 mês e pouco, 2 meses, ele falou: não, primeiro vamos ter que votar os vetos. Eu, particularmente, eu acho que votar 89 vetos, desde a década do início de 2000 e pouco, na minha opinião, é uma situação constrangedora. Como é que nós vamos tocar a CPI? Então,
eu vejo o seguinte, nesse tripé... Não, mas essa denúncia do senhor é grave, porque a denúncia do senhor, o senhor está dando uma informação que não é nem denúncia, né? É informação. O senhor está dando uma informação que isso aí só resultou como tática para impedir a apuração da situação das empresas da CPI. Uma coisa está ligada à outra aí. Só vai poder ter acesso à CPI depois de votar os 89 vetos. Isso, a mensagem, isso. Então, por exemplo, e ontem eu tive um problema com o presidente da Assembleia, porque depois de um mês que eu fiquei sabendo que a Justiça, através de uma Câmara, votou para substituir o deputado Emanuel Pinheiro, depois de um mês que eu fiquei sabendo, porque eu provoquei a mesa. Ora, eu provoquei a mesa deveria ter me comunicado que teria que mudar. Daí, o próprio bloco do governo, daí que eu não estou entendendo esse quadro, porque o próprio bloco do governo, que o Emanuel entrou contra o governo para ser parte da comissão, e o próprio bloco do governo indicou o nome dele novamente. Então, não tem problema, eles têm maioria, é legal, é legítimo, indicou. Quer dizer, aquela pessoa que entrou contra a Assembleia, que a Assembleia teve que fazer a defesa na Procuradoria, vai ser a própria Assembleia tá homologando ela para continuar na CPI, entendeu? Agora, quer dizer, a única coisa que eu espero é o seguinte, que a Assembleia nos ajude, votar essa matéria pra gente continuar a investigação, porque os incentivos, tô tranquilo, acho que agora não tem mais caminho sem volta, já investigamos. Agora, o regime especial, que é onde tem a maior corrupção, e as cooperativas, esses daí, sim, se nós não tivermos uma abertura na Secretaria de Fazenda, daí nós não temos como investigar. A parte que eu pude fazer, nós fizemos. Pois é, então o senhor acha que o deputado Emanuel Pinheiro, fazendo isso, está beneficiando, ainda que não seja vontade dele, o regime especial e as cooperativas? Ele, na verdade, ele está dizendo que está cumprindo a Constituição do Estado e o regimento interno. Que beleza. Então nós vamos voltar à entrevista com o deputado Zé Carlos do Pátio depois do intervalo comercial. Eu queria que o senhor explicasse exatamente quais são essas cooperativas e quais são as empresas que estão em regime especial. Mas isso depois do intervalo. Continue na capital. Voltamos já. Oferecimento Unimed Cuiabá. Não deixe que as queimadas virem tendência. Você gostaria de melhorar a sua capacidade na leitura? Vamos conversar agora com a Sueli Vitória da Advanced. Qual é o objetivo da Advanced? Eliminar o sono ao ler, o cansaço durante a leitura, não ter que reler, se concentrar quando está lendo. Através da Advance, baseado na fisioterapia ocular, como se fosse uma ginástica com os olhos, na eliminação dos maus hábitos na leitura, a pessoa passa a ter uma capacidade de poder ler de 10 a 15 vezes mais rápido, tendo concentração, compreensão e retenção de todo o conteúdo lido, podendo chegar a ler 200 páginas de informações em 40 minutos. Em quanto tempo a pessoa desenvolve essa habilidade? Em apenas 4 meses, com aula presencial de 1 hora na semana. E como eu faço para conhecer a Advanced? As primeiras 50 pessoas que ligarem no 2127 4607 terão direito a um diagnóstico de leitura totalmente gratuito. Ligue agora 2127 4607 e saiba como aprender a ler 200 páginas em 40 minutos. Ligue e agende o seu diagnóstico de leitura 2127 4607. Advanced Leitura Avançada. Ligue 2127 4607. E fala sério, o papo é reto, chega aí. Com fogo não se brinca, queimada não tá com nada. Em terreno vazio, não se joga lixo não. Isso acaba em multa, em destruição e prisão. Em caso de lixo, terreno baldio, entre nessa parceria e ligue pra Defesa Civil 3623-9633. Terreno com lixo e mato alto é crime. Denuncie. E se o fogo pegar, ligue 193 pra apagar. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Um programa especial que mexe com o seu coração. Slow Motion. As melhores músicas de todos os tempos. No ritmo do amor. What are you waiting for? Slow Motion. Pra te colocar no melhor ritmo. A trilha sonora a gente garante por aqui, pra você curtir ao lado de alguém que você ama muito. Slow Motion. Você só ouve aqui.
Tchau, tchau. Jornalismo levado a sério. Fatos, assuntos polêmicos. Voltamos a apresentar Jornal da Capital. Jornal da Capital. Capital Entrevista. Em Cuiabá, agora são 7h47. Eu estou entrevistando aqui o deputado Zé Carlos do Pátio, e antes do intervalo eu perguntava para ele, como presidente da CPI da sonegação fiscal, quais são essas empresas que recebem regime especial e quais são as cooperativas que estão na mira da investigação da CPI. Bem, o que é o regime especial? O regime especial são empresas que comercializam grãos, principalmente no setor de grãos. Eles comercializam o grão para depois pagar os impostos. E elas são empresas laranjas, né? Aonde eles fazem, eles protocolam um SPED. O que é o SPED? SPED é aquilo que ela arrecada e que é diferente das notas fiscais que estão lá na fronteira. Então o que nós temos que fazer é justamente fazer um encontro de conta do SPED com as notas fiscais. Então essas empresas, elas se fizessem encontro de conta, essas empresas serão comprometidas. Então, daí você pergunta, mas por que você não pede para a Secretaria de Fazenda? A Secretaria de Fazenda falou, a Lei 10.207, ela criou um rito que para fazer uma investigação dessa, só um pedido, o primeiro pedido meu, demora de 3 a 4 anos. Só um rito. Então, por isso que tem que mudar essa lei, né? E tem que quebrar o sigilo para investigar essas empresas. Então, são empresas na área de grãos. E as cooperativas, houve várias empresas que usavam cooperativas para não pagar impostos e ter lucros exorbitantes. Eu quero aqui dizer, meu eterno senador Antero, eu quero aqui dizer que eu não posso falar ainda, eu fui desautorizado, né? Até pela própria CPI, porque isso pode até perder falar nome de empresas agora. Mas na hora que terminar a CPI, isso vai ficar claro para a sociedade. Eu volto a dizer que o Zé do Pátio não está fazendo uma CPI de conta, né? Igual como diz que é uma CPI da pizza, não. Nós estamos com uma média de 8, 10, chega até 12 auditores fazendo investigação. Nessa do incentivo, é um caminho sem volta, trabalho bem feito, que vai constatar os erros, vai constatar empresários, políticos que tinham empresas que levaram benefícios. Ali era um balcão de negócios. Agora, o regime especial e as cooperativas, se eu não tiver apoio da Assembleia, eu vou ter muita dificuldade. Mas o senhor não acha que é um direito da sociedade ter acesso à informação desses políticos, desses empresários, dos nomes dos que se beneficiaram? Porque só explicando para o ouvinte, né? O incentivo fiscal é uma parte da receita que o Estado deixa de ter para que a empresa se desenvolva, gere emprego, gere agregar valor ao produto, faça de Mato Grosso um estado com vocação também industrial. É para isso que é dado o incentivo. Agora, essa receita que deixa de entrar prejudica a educação, prejudica a saúde, lógico, prejudica outras situações do Estado. Lógico. Então, o direito da população saber quem é que está recebendo e por que está recebendo esse benefício. Mas como ela está em processo de investigação, eu posso, ainda não tem ainda a consolidação. O que eu quero saber é se no final vai saber. Não, vai saber. Não, vai saber. O relatório final, até porque eu volto a dizer, o nosso trabalho, por exemplo, se eu não conseguir fazer o incentivo de tudo, não virou em pizza não, porque pelo menos os incentivos estão indo bem. Agora, as cooperativas e o regime especial, se não houver quebra de sigilo e se não houver a mudança da lei na Assembleia, eu não tenho como investigar. Daí não podem culpar eu. Eu sou 24 avos dos deputados. Tem outros deputados que estão me ajudando? Tem. Eu vou dar um exemplo de um deputado que está se esforçando muito para que as coisas conduzam lá. É o deputado Wilson Santos. E tem outros colegas também, outros colegas que estão se esforçando muito. Mas assim, há também as dificuldades internas. E, na verdade, eu e os outros deputados que estão se esforçando é uma parte da representação da sociedade. Não pode estar cobrando só de nós, né? Tem outros representantes da sociedade que tem outra avaliação, né? Deputado, eu quero entender uma coisa. O senhor diz o seguinte, que se não revogar essa lei com a chamada mensagem 45 do governo, isso,
a Assembleia fica tolhida para ter acesso aos sigilos, porque o acesso aos sigilos está resguardado em função dessa lei estadual que o governador Silval aprovou. Dia 19 de dezembro de 2014. Tá certo. Só que tem uma lei federal que diz que a CPI tem poderes judiciais. Mas... se a CPI aprovar a quebra do sigilo, é uma ordem judicial que está acima dessa lei. Não, mas veja bem. Qual é? Daí tem que ser honesto. O deputado, por exemplo, o próprio deputado Emanuel Pinheiro foi um que falou o seguinte: não, nós podemos entrar na justiça. Não podemos entrar na justiça, não. A CPI tem poderes de juiz. Não, a CPI é a eu justiça. sei, mas o secretário de Fazenda e a Procuradoria do Estado não quer nos passar informação por causa dessa lei. Porque vocês não... Daí houve, o mesmo mas deputado um minuto, a Secretaria de Fazenda está correta de não passar informação, porque tem uma lei estadual que proíbe. E não tem uma ordem judicial da CPI que obriga. Na hora que a CPI deliberar, votou a quebra do sigilo da empresa tal, isso sobrepõe a lei, e aí a Secretaria de Fazenda vai ter uma ordem de um juiz. Qual que é o juiz? É a Comissão Parlamentar de Inquérito. Não. Ela tem poderes judiciais. Aí que eu quero dizer. Primeiro eu queria aprovar essa lei. Quanto à quebra do sigilo, a primeira tentativa que nós tivemos na CPI não teve sucesso. Então a CPI não tem a vontade política de quebrar o sigilo. Não teve sucesso, não. Agora eu não quero generalizar, né? Não vou generalizar. Até porque eu vou votar essa lei. Eu quero dizer que o meu voto, por exemplo, teve votos favoráveis, meu, do Wilson e tal, mas assim, que faz parte da CPI, mas não teve sucesso. Então nós vamos votar a lei e depois nós vamos buscar novamente esses pedidos de quebra de sigilo, pra gente poder investigar. Agora, o que eu, como presidente da CPI, acho que não deve ser feito? É ir através do Poder Judiciário. Porque se nós temos essa prerrogativa, por que nós vamos através do Poder Judiciário? Eu não estou defendendo ir através do Poder Judiciário. Não, eu sei, mas eu estou dizendo que alguns deputados da CPI defendeu ir através do Poder Judiciário. Eu acho que se nós podemos ir diretamente fazer a investigação, por que eu vou através do Poder Judiciário? Entendeu? Uhum. Agora, deputado, eu tenho que lhe dar a oportunidade de fazer essa explicação, porque eu já ouvi isso nos corredores da Assembleia, do Palácio, de outros lugares, que seria assim: o deputado Zé Carlos do Pato quer apurar as cooperativas porque ele quer se vingar do fato do Eraí Maggi não ter apoiado a candidatura dele a prefeito de Rondonópolis e ter apoiado a cassação do mandato dele como prefeito. Então estou lhe dando a oportunidade de explicar. É alguma coisa pessoal em relação ao Eraí ou não? Não existe nada disso, não existe relação nenhuma, né? O que eu quero colocar é o seguinte: as cooperativas surgiu em cima, porque o que é a CPI? A sonegação fiscal e renúncia. Uma das cooperativas já foi publicidade, que é a do Eraí Maggi. Agora, por que está sendo investigado todas as cooperativas? O deputado Riva, José Geraldo Riva, entrou com uma CPI para investigar as cooperativas e denunciou uma cooperativa, né? E, inclusive, naquela época, o deputado Emanuel Pinheiro votou contra essas cooperativas, alegando que não tinha informações suficientes. O deputado Riva fez um parecer em separado e mandou para os órgãos competentes, né? Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Delegacia Fazendária, e daí só que não teve resultados. Nós entramos com a CPI, quer dizer, o deputado Riva tentou investigar as cooperativas, mas daí eu nessa CPI eu fui pra cima pra saber o que cada órgão desse investigou das cooperativas, e foi tímido. Eu não vou negar, foi tímido até agora das cooperativas, porque houve a denúncia e foi tímido, né? Então o empenho do deputado Riva para investigar as cooperativas foi tímido. Então o que eu quero colocar? Que a credibilidade do Riva também tende a zero, né? Quer dizer, um órgão de fiscalização. Não, eu não vou entrar na discussão. Julgamento, né? Eu não vou entrar na discussão, mas pelo menos ele teve uma ação e denunciou, fez um material muito bom. Então o que nós pegamos esse material e a CPI está desdobrando nesse material, entendeu? Desdobrando nesse material, que são as cooperativas.
Agora, nós não vamos entrar no mérito de nome. Eu não quero entrar agora, não quero entrar depois, para não politizar o debate, entendeu? Não partidarizar o debate. E agora, quanto à questão do que aconteceu comigo em Rondonópolis, eu quero aqui dizer que foram 200 camisetas. Na mesma semana que me tiraram por causa de 200 camisetas de fiscal, olha só, eu estava terminando meu mandato, ganhei a eleição contra todo mundo, e 200 camisetas de fiscal, o Mauro Mendes foi absolvido com 5.000 camisetas, com o nome dele, número dele. Inclusive, um dos membros do Tribunal Regional Eleitoral fez a defesa dizendo o seguinte, defendendo o princípio da proporcionalidade. O que é 200 camisetas de fiscal? Podia ter fiscal. Pra você ter uma ideia, o Sacchetti sequer declarou as camisetas dele de fiscal. O Sacchetti sequer declarou. E eu fui absolvido no meu processo em Rondonópolis. Foi invertido os votos aqui. Eu vi até um membro do Tribunal Regional Eleitoral dizendo que eu perdi em todas as instâncias. Eu só perdi aqui. Entendeu? Mas assim, nada melhor do que um dia atrás do outro. Entendeu? A gente sabe que eu mexi com interesses. Naquela eleição, eu ganhei a eleição contra todo mundo lá. Contra todo um grupo político, todo o estado de Mato Grosso. Contra o PIB de Rondonópolis. Contra o PIB do Mato Grosso, do Brasil, né? Pra você ter uma ideia, e contra todas as forças políticas do estado, né? Pra você ter uma ideia, naquela época tinha 24 deputados, o único deputado da oposição era eu, e eu ganhei dentro da base do próprio governador do estado. Então, quando eu resolvi apoiar o Wilson Santos, é porque eu queria construir um projeto novo no Mato Grosso. O Wilson para governador, você entendeu? E a gente lá em Rondonópolis apoiando. Mas, pra mim, foi uma tristeza o resultado do Wilson aqui dentro da capital. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Sucesso pro senhor na CPI. Eu tenho certeza que o senhor é um deputado decente. Vou até dar uma opinião aqui, coisa que não faço em entrevista, eu faço depois. Né? Eu acho que o senhor foi um injustiçado nesse processo de Rondonópolis. Mas sucesso na sua vida parlamentar, porque eu te julgo um deputado decente. Obrigado, eu agradeço, senador, e conta com a gente sempre, viu? Tá bom. E quero aqui dizer também que a sua história, eu falei ontem com o governador Geraldo Alckmin, nós falamos de você, e o governador Geraldo Alckmin de São Paulo nos recebeu e te elogiou muito como um líder político do país, viu? Eu quero te passar essa informação porque isso nos deixa engrandecido, não só como Zé do Pátio, como Mato Grossense. Muito obrigado. Como meu amigo, né? Tá aí, entrevistei o deputado Zé Carlos do Pátio e vamos agora ao comentário de Eduardo Marrom. Olá, Antero. Olá, ouvintes da Rádio Capital. Meu nome é Eduardo Marrom e sou advogado. Hoje, Antero, nós vamos falar